Essa série é inspirada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nessa carta que tratou de tantos dilemas, né? Como eu já expliquei aqui em outras ocasiões, essa é uma das respostas que Paulo deu para os problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, ou para dúvidas que aqueles irmãos estavam tirando, ou para admoestações que ele estava fazendo, de maneira que essa carta é realmente um conjunto de dilemas, um conjunto de decisões que aquela igreja precisava tomar e estava buscando, por meio de Paulo, a orientação do Santo Espírito de Deus. E às vezes esses dilemas, eles são incrustados em nossa alma. Às vezes esses dilemas não são dilemas simplesmente de decisões que temos que tomar, mas de atitudes que temos que ter. E o que é atitude? A atitude é aquilo que vem antes do comportamento. É aquilo que se forma dentro de nós, dentro da nossa alma, é aquela propensão a fazer alguma coisa. A atitude é a propensão a agir de uma maneira ou de outra, né? E esse dilema que nós vamos tratar hoje tem a ver com a nossa atitude, com a nossa prontidão para agir de uma maneira ou agir de outra. Hoje o dilema que nós vamos tratar é entre generosidade e avareza. A generosidade como uma virtude que Deus nos capacita a exercer, uma virtude que nos liberta, às vezes, de nós mesmos, e a avareza como um vício que nos prende àquilo que foi criado por Deus, mas não é Deus. Quando somos generosos, nós nos apegamos ao Criador. Quando somos avarentos, nós nos apegamos à criação. Então, o dilema hoje não é um dilema decisório, não é como tomar determinadas decisões. Todos nós sabemos que a Bíblia nos chama a ser generosos, mas nós temos algo incrustado dentro de nossa alma. Nós temos o apego às coisas, nós temos o apego à vida mundana, nós temos o apego aos nossos bens, nós temos um apego muito forte àquilo que nós possuímos de material. E não se preocupe, eu não vou aqui vir com um discurso de que você tem que sair doando todas as suas coisas. A generosidade não é infantilidade, não é tolice, não é dizer eu vou fazer um voto de pobreza agora e vou doar tudo o que tenho. Alguns homens na história fizeram isso, e eu acho maravilhoso quem teve a ousadia de fazer todo esse tipo de coisa e ir para um nível de desapego tão grande, né? Talvez o que a gente mais lembre aqui na história cristã seja aquele que nós conhecemos como São Francisco de Assis, né? Que sendo um homem de família abastada, abandonou todos os seus bens, abandonou todas as coisas e foi viver numa vida monástica, viver numa vida simples, e alguns outros fizeram isso. Mas não é esse tipo de generosidade que Deus exige de nós. Pode até pedir individualmente, mas obviamente a gente não vai falar aqui de mensagem individual, mas de uma mensagem válida para a igreja. Queria que você já fosse abrindo sua Bíblia aí, 2 Coríntios, o livro que estamos estudando. Estamos acho que na 10ª mensagem já, e no capítulo 8, tá? No capítulo 8. Enquanto isso eu vou lhe contextualizando um pouco do que é que Paulo vai tratar nesse momento. A igreja mãe de todas as igrejas, a igreja que nasce em Jerusalém, estava nesse período passando por um período de grande perseguição e dificuldade. Então os irmãos daquela igreja estavam tendo dificuldade para comer,
estavam tendo dificuldades financeiras muito tristes, muito terríveis. E Paulo iniciou uma campanha, iniciou uma coleta com os irmãos em várias igrejas daquela região, para atender às necessidades dos irmãos que estavam sendo perseguidos lá em Jerusalém e que estavam com tamanha dificuldade que era difícil até se alimentar. Vocês conhecem alguém que está nesse contexto? A gente se depara com isso o tempo todo, né? Ontem eu passei o dia fazendo faxina lá em casa com minha esposa. Aí no final do dia a gente foi, digo, vamos comer um espetinho ali. Aí a gente foi ali para Manaíra e chegou no lugar que tinha espetinho, aí tinha música ao vivo e eu não gosto desse negócio, é zoada demais no meu ouvido. Aí fui para o lado, para uma lanchonete, aí chega lá, a gente está sentado, né, se preparando para comer. E aí Maíra faz, o que é que aqueles dois caras estão fazendo ali? Eu não entendi para quem ela estava, acerca de quem ela estava. Ela olhou para um lado, eu olhei para o outro. Ela viu dois caras que estavam botando fogo em alguma coisa lá no meio da praça. E eu olhei para um cara que estava mendigando, né? E na hora que eu olhei para aquele cara, eu me lembrei do que seria a mensagem de hoje, né? Eu estava ali me preparando para ter uma refeição, me preparando para isso, e aquele cara estava passando ali com 2 pedaços de papelão na mão e olhando, né? Olhando para as pessoas que estavam no espetinho, com aquela cara de quem diz assim, me dê um pouquinho, se eu pudesse, né? E eu fiquei pensando sobre que tipo de sentimento, e aí eu olho para dentro de mim, tá? Aqui é a confissão, né? A confissão de um pastor. Que tipo de sentimento produz normalmente em mim quando eu estou comendo e chega alguém com essa cara do meu lado, né? Eu fico procurando não olhar, eu fico procurando, sabe, com aquela sensação de incômodo, né? Porque ao invés de ser generoso, eu meio que me retraio para fingir que aquela pessoa não está ali. E ontem eu vi muito isso na vida desse rapaz. Vi muito isso, né? Ele passou, saiu andando, provavelmente para ir procurar agora um lugar para se deitar, um lugar para dormir. E quando eu lembro dessa situação que os irmãos de Jerusalém estavam passando, é óbvio que essa situação lá dos irmãos de Jerusalém era um tanto mais chocante, porque eram pessoas que foram expulsas de suas casas porque eram cristãos, eram pessoas que estavam, que tinham seus trabalhos, eram pessoas que tinham suas casas, mas que foram expulsas dali porque acreditavam no Senhor Jesus, porque proclamavam o nome do Senhor Jesus. E aí eu vejo uma dupla generosidade nesse texto, porque ao passo que os irmãos da Macedônia, como nós vamos ver aqui, as igrejas da Macedônia, que são a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipe, a igreja da Bereia, essas igrejas se juntaram e deram até mais do que podiam, como diz o texto aqui, para ajudar os irmãos em Jerusalém. É um tipo de generosidade muito linda, mas também há um outro tipo de generosidade aqui, ainda mais forte, que é quando esses irmãos de Jerusalém, sabendo que seriam perseguidos, sabendo que seriam expulsos de suas casas, sabendo que suas vidas corriam risco, decidiram continuar pregando o nome do Senhor, decidiram continuar evangelizando,
ainda que isso pudesse significar perder todas as coisas, como de fato aconteceu com eles. É a esses irmãos, por exemplo, que Tiago escreve. Quando você lê a carta de Tiago, a epístola de Tiago, né? Carta normalmente é quando é endereçada, carta a Timóteo, carta a Tito, e nós chamamos de epístolas aquelas que são gerais. Então ele escreve aos irmãos da dispersão, ele, Tiago e Pedro também fazem isso, aos irmãos da dispersão. Quem são esses irmãos da dispersão? Aqueles que foram capazes de abrir mão de tudo para que o evangelho continuasse sendo pregado. Esses sim foram extremamente generosos. Esses tiveram a ousadia de dizer, se for para perder tudo eu perco, se for para morrer eu morro, se for para ser preso eu sou. Esses foram extremamente generosos, porque eles sabiam que o mundo inteiro dependia da mensagem que eles tinham para levar. O mundo inteiro dependia da mensagem que eles receberam de Cristo gratuitamente, e que essa mensagem deu a eles o caminho da eternidade, e eles sabiam que o mundo inteiro precisa dessa mensagem, não apenas para viver melhor nesse mundo, mas para viver eternamente na glória de Deus. E essa é a mensagem que nós carregamos hoje também. Essa é a mensagem que nós temos hoje para levar ao mundo. Mas a minha pergunta é se nós também temos a mesma prontidão para fazer o nível de entrega que os irmãos de Jerusalém fizeram. Obviamente não, mas também é óbvio que não é requerido de nós esse nível de prontidão hoje, pelo menos ainda não. Quando vier a grande tribulação, será. Então o cristão precisa estar pronto para desenvolver a sua generosidade desde já. Hoje, sendo exigido muito pouco, mas daqui a algum tempo, não sabemos quanto, há quem diga que já está às portas, será exigido muito mais de nós. Vamos ao texto? Diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1 diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, eu vou lendo por partes, nós vamos estudar o capítulo todinho hoje, certo? Mas mantenha aberta. Vamos orar aqui diante desse texto e vamos nos colocar diante do Senhor. Pai bondoso, nós estamos diante da Tua palavra e humildemente te pedimos que sejamos capazes de, por meio do Espírito, interpretá-la com correção e aplicá-la às nossas vidas com gratidão e alegria. Toma-nos, Senhor, nesta manhã e faz aquilo que precisa ser feito em nós, para que vivamos de acordo com o que Tu desejas, com aquilo que Tu planejasses. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. Então aqui Paulo abre essa parte da sua carta, da sua epístola, dizendo aos irmãos de Coríntios, esses irmãos que mais adiante a gente vai ver, eram abastados, e no capítulo 9, quando a gente for estudar, a gente vai perceber que esses irmãos estavam atrasados nessa coleta.
né, nessa coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém que passavam por tanta necessidade. Então Paulo vem a esses irmãos abastados e mostra a eles o que houve na Macedônia. Ele mostra que na Macedônia, apesar daquelas igrejas estarem passando por aquilo que ele diz no verso 2, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então a primeira lição que eu quero tirar desses 5 versos iniciais é que a generosidade não depende daquilo que nós possuímos, mas da disposição do nosso coração. Para sermos generosos, nós não precisamos esperar resolver todas as nossas questões. Até porque há um ditado antigo que diz que a medida do ter nunca enche. Né? A medida do ter nunca enche. Quanto mais a gente tem, mais a gente deseja. Quanto mais a gente tem, mais a gente acha que precisa. E quanto mais a gente vai amealhando, vai juntando, mais a gente se apega àquilo que a gente tem e se torna incapaz de ser generoso. E aqui Paulo nos mostra uma característica que a gente pode ver muitas vezes, né? Aquelas pessoas que são pobres, aquelas pessoas que são mais simples, elas também têm a maior facilidade de contribuir, de acolher, de colocar outras pessoas, às vezes, dentro de sua casa e compartilhar aquilo que eles praticamente não possuem com aqueles que ainda possuem menos do que eles. Né? Então, essa generosidade a gente, às vezes, vê em pessoas muito simples. É verdade que nós vemos também pessoas abastadas que são muito generosas e que costumam doar e que costumam fazer doações expressivas. E aqui Paulo olha para essa comunidade de igreja. Aqui nós conhecemos, a Bíblia nos apresenta pelo menos 3 igrejas que estão nessa região da Macedônia, provavelmente existiam outras. Uma delas, 2 delas, nós temos carta de Paulo a essas igrejas, né, a Tessalônica e Filipos. Nós temos as cartas aos Tessalonicenses e a carta aos Filipenses. Essas igrejas, junto com Bereia, estavam passando também por tribulações, estavam passando também por dificuldades, viviam em extrema pobreza, conforme diz o texto bíblico, mas essas igrejas foram generosas, essas pessoas daquelas igrejas foram extremamente generosas. Olha o verso 3, quando ele diz: pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam e até além do que podiam. E o que chama a atenção, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Então, o que é que aparentemente acontece nesse contexto aqui? Essas igrejas souberam que Paulo estava passando uma coleta para irmãos que estavam sofrendo dificuldade. E talvez a atitude de Paulo e talvez a atitude dos irmãos que estavam coordenando essa coleta tenha sido de dizer assim: olha, não vamos pedir nada lá em Filipe, não. Não vamos incomodar o povo da Tessalônica com isso, não. Vamos deixar os bereanos fora dessa, porque eles estão passando necessidade. Mas Paulo diz que eles suplicaram, eles pediram para participar. Eles, por iniciativa própria, não precisou ninguém ir pedir a eles. Paulo narra, diz assim: eu sou testemunha, ou seja, eu vi o que eles fizeram. Eles suplicaram para participar dessa atitude de generosidade. Por iniciativa
própria, eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Ou seja, aqui, a generosidade, a participação numa campanha como essa, foi tomada por cada um daqueles macedônios como um grande privilégio, de dizer assim, nós vamos ajudar pessoas apesar de todas as nossas dificuldades. Eu não vou esperar resolver as minhas questões, não vou esperar resolver os meus problemas para ajudar naquilo que efetivamente eu posso fazer. Eu posso, agora posso, vai ser difícil? Vai. Mas vai ser importante, vai ser muito mais importante do que difícil. Vai ser muito mais valioso do que difícil. Vai ser muito mais um privilégio participar disso do que um peso para a minha vida. É essa a mensagem que os macedônios estão nos dando até hoje, que reverbera até os dias de hoje. Ajudar ou ser generoso ou entregar aquilo que Deus tão bondosamente nos dá, compartilhar mesmo do pouco que temos, é tão mais valioso, tão mais precioso do que cuidar de mim mesmo. Eu entendo aqui que ele traz aqui uma verdade virtuosa muito profunda. Aqui, qual é o dilema que os macedônios enfrentaram? Entre fazer o bem ou promover o meu bem-estar. Fazer o bem ou promover o meu bem-estar. Gente, nós vivemos numa era em que a autopromoção do bem-estar parece estar acima de qualquer outra coisa. Hoje nós buscamos o bem-estar de todas as formas. Aquilo que não nos incomoda. Nós queremos viver sem sermos incomodados. Estamos nos tornando mais individualistas, estamos nos tornando mais senhores de nós mesmos, cuidando demais de nós mesmos. Cuidando demais de nós mesmos. Em alguns aspectos nós precisamos cuidar de nós primeiro para cuidar dos outros, sim. Eu não posso nunca ser o líder espiritual da minha casa se eu antes não cuidar da minha espiritualidade. Eu não posso nunca ser o provedor da minha casa se eu antes não cuidar da minha saúde e não garantir que eu vou ter saúde para trabalhar e para ser o provedor da minha casa. Eu não vou ser nunca um exemplo para o meu filho e para a minha esposa se eu antes não cuidar do meu comportamento e melhor ainda da minha atitude que antecede o meu comportamento. Sim, aí nesse sentido eu preciso cuidar mais de mim. Mas não é isso que nossa geração tem feito. E quando eu falo de nossa geração, eu não falo de idade, tá? Não falo de idade, são de todas as pessoas que estão vivas nesse momento. Nós estamos dentro de um momento cultural de busca demais por um bem-estar próprio e individualista, onde nós fechamos os olhos para as coisas que estão acontecendo ao nosso lado, nós negamos o que está acontecendo ao nosso lado, nos negamos a perceber que nosso vizinho precisa do Senhor Jesus Cristo, nós nos negamos a perceber que eu tenho alguma coisa a ver, que eu posso ajudar uma pessoa que está hospitalizada, que eu posso ajudar uma pessoa que está em estado profundo de pobreza. Nós fingimos que essas coisas não estão acontecendo e formamos uma bolha, um gueto, como se a vida fosse maravilhosa para experimentar apenas o meu próprio bem-estar. Esse tem sido o grande problema da nossa geração. Esse tem sido o grande problema da nossa era. Nós, a partir dessa ideia, né, das redes sociais, as pessoas não querem mais apenas ter uma casa boa, elas querem ter uma casa instagramável, né, uma casa que seja mostrada no Instagram. As pessoas não podem mais fazer uma viagem e curtir com sua família, eles têm que estar lá tirando foto, não pode ir num restaurante, que tem que tirar uma foto e postar na rede social, né? Esse tipo de conduta que nos fragiliza, que fragiliza a nossa alma na sua relação com Cristo, tá? Vou repetir, esse tipo de conduta
fragiliza a nossa alma na nossa relação com Cristo. Por quê? Porque eu estou criando uma falsa realidade e não estou participando da realidade de quem sofre, da realidade de quem precisa de Cristo, de quem precisa da minha mão estendida, de quem precisa que eu acolha, que eu aperte, que eu doe, né? Alguns estão muito propensos a dar um abraço, a dar uma palavra, mas quando se fala, não, dinheiro eu não dou, ajuda financeira eu não dou, e a gente cria 1000 desculpas para que isso aconteça. Então, os tessalonicenses ultrapassaram isso. Eles disseram assim, os tessalonicenses e filipenses e bereanos, né, os macedônios, disseram assim, nós vamos abrir mão do nosso próprio bem-estar para fazer o bem. Então, se há algo que eu posso tirar da lição dos macedônios aqui, é que fazer o bem é uma atitude mais nobre do que promover o meu próprio bem-estar. A generosidade deles não teve nada a ver, não dependeu em nada do que eles tinham. Ela dependeu sim da disposição do coração deles para fazer o bem. Os versos 6 a 8 dizem assim: assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Paulo apresenta, então, a generosidade como um propósito da vida cristã. Olhe o que Paulo diz aqui, no verso 7 principalmente: vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Então, Paulo estava dizendo o que aquela igreja de Corinto? Vocês estão repletos dos dons espirituais, vocês estão cheios do Espírito, vocês têm fé, vocês pregam bem a palavra, são fiéis a essa palavra, vocês têm conhecimento, vocês têm uma dedicação completa à sua igreja, vocês têm um amor por nós que fundamos esta igreja. Mas agora eu peço uma coisa a vocês: destaquem-se também neste privilégio de contribuir, destaquem-se nesse privilégio da generosidade. E o que é que Paulo mostra nisso? Ele mostra que a generosidade é um propósito da vida cristã, principalmente no meio de um mundo de tanta desigualdade, principalmente no meio de um mundo onde a igreja tem se destacado como o principal socorro da vida de muitas pessoas. Gente, nós precisamos, como igreja do Senhor, socorrer esse mundo. Nós não podemos esperar que nenhum político, nem de direita, nem de esquerda, que nenhuma ideologia, nem demagogia, nem nada disso cumpra ou atenda ou alcance o povo da maneira que a igreja pode. Por quê? Porque por melhor que seja um governo, por melhor que seja uma ideologia, por mais excelente que seja um projeto econômico, eles nunca farão o que a igreja é capaz de fazer. Eles nunca entregarão aquilo que a igreja é capaz de entregar. Eles nunca colocarão Cristo no coração dessas pessoas. Eles nunca transformarão o comportamento dessas pessoas de maneira positiva, santa e agradável ao Senhor. Eles nunca entregarão a essas pessoas a possibilidade da vida eterna. Somente a igreja do Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. E esse tem que ser o propósito da nossa igreja, esse tem que ser um propósito meu como indivíduo, seu como indivíduo agora.
e olhar para a minha vida e dizer o quanto eu estou contribuindo para a expansão real desse reino, o quanto eu estou realmente colaborando, cooperando, para que o reino de Deus se expanda, para que o reino de Deus alcance as pessoas, porque o reino de Deus não é apenas a salvação após a morte. O reino de Deus é a ação transformadora de Deus no presente tempo. Nós não estamos tratando apenas de um evangelho para a salvação para o outro mundo, nós estamos falando de um evangelho que salva para o presente tempo. Estamos falando de um evangelho que transforma as vidas agora. Nós estamos falando de um evangelho que tira pessoas da dependência química. Estamos falando de um evangelho que tira as pessoas da dependência de drogas lícitas e ilícitas. Estamos falando de um evangelho que dá valores e princípios para uma vida mais adequada. Estamos falando de um evangelho que transforma radicalmente o modo de pensar de um adolescente que sem Cristo iria engravidar com 12 anos de idade. Estamos falando de um evangelho que interfere na vida de um cara que se senta querendo ganhar dinheiro do governo, mas ele compreende que o trabalho o dignifica e ele se levanta para cuidar de sua família. Estamos falando de um evangelho que influencia no dia a dia das pessoas. É esse evangelho que nós acreditamos, é esse evangelho que nós queremos levar para o mundo, é esse evangelho que deve mover o meu coração e me tornar verdadeiramente generoso. É isso que a Bíblia está me ensinando aqui. É com esse tipo de evangelho que os macedônios estavam preocupados, é esse tipo de evangelho que Paulo estava levando, é esse tipo de evangelho que fez com que você fosse alcançado um dia, que alguém tivesse pregado o evangelho para você, para mim, e tivesse salvo a sua alma e dado a você a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus e de lhe santificar. Esse evangelho é o que nós pregamos, esse é o evangelho que a nossa igreja deve levar, esse é o evangelho pelo qual existimos. Sem esse evangelho, a nossa vida não é nada. Esse é o evangelho da generosidade. Essa é a generosidade que nós levamos. É de entender que não é apenas sentar nessas cadeiras e glorificar o nome de Deus, e às vezes sair daqui reclamando porque o ar-condicionado não estava muito bom. Eu não sei como está aí, mas aqui está horrível. Sair daqui reclamando porque aquela não é a banda que eu gosto, ou pior ainda, ficar no Instagram olhando quem é o pastor que vai ali, porque eu não sou cliente do pastor Josemar, eu sou cliente do pastor Sérgio, eu sou cliente do pastor Davi, eu sou cliente do pastor fulano de tal, né? É mais ou menos isso que a gente está vivendo. Não, isso não é o evangelho que nós pregamos. Esse não é o evangelho que nós ensinamos, esse não é o evangelho que nós buscamos, esse não é o evangelho que nós queremos. O evangelho que nós queremos é o evangelho que me torna generoso e faz compreender que o propósito da minha vida é engrandecer o reino de Deus e que a generosidade é, de fato, um propósito para a minha vida. Eu preciso ser generoso não apenas com o que eu digo, não apenas com o que eu falo, mas também com o que eu tenho. Porque o que eu tenho é dado por Deus. O que eu tenho vem do Senhor. Lá em Deuteronômio, acho que é 10, 19, eu não lembro exatamente a referência agora, mas diz que ao Senhor, ao nosso Deus, pertencem os céus e os altos céus, e também a terra e tudo o que nela existe. Tudo é de Deus, tudo é dele e para ele. Davi, quando cometeu pecados e seu povo estava padecendo, lá em 2 Samuel, capítulo 28, no finalzinho do capítulo, ele chega para fazer um sacrifício para salvar o seu povo de uma peste, enviado por um profeta. E aí chega um homem, Aruma, e diz: olha, rei, está aqui a terra, está aqui a lenha, está aqui o boi, faça o sacrifício que o Senhor veio fazer. E Davi responde: não, Aruma, muito obrigado,
mas eu não farei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Eu não oferecerei ao Senhor aquilo que não vem de mim. Porque às vezes nós somos tentados a fazer sacrifícios, fazer generosidade apenas com aquilo que é dos outros. Às vezes nós nos achamos generosos demais porque dizemos, vai que a igreja vai te dar uma cesta básica. Vai lá porque a igreja, mas rapaz, a igreja não fez isso por você. A igreja não pagou tuas contas, a igreja sabendo do que você está passando, quando na realidade... Nesse ponto, não se fala da igreja como instituição, mas da igreja que somos nós. A nossa vida tem que ter o propósito da generosidade. A nossa vida tem que ter o propósito de levar a Cristo por meio também daquilo que temos, porque na realidade nós não temos nada, porque ao Senhor, ao nosso Deus, pertencem os céus e os altos céus, e também a terra e tudo que nela existe. Isso tudo pertence ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nos versos 9 a 15, diz assim, vamos avançando aqui. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade. Aqui Paulo nos traz um conceito muito profundo do que seja igualdade, mas eu quero começar olhando para o verso 9, quando ele diz, pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo. A motivação que Paulo apresenta a essas pessoas, para que elas participem dessa coleta, é porque essas pessoas conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria bastante de explanar bem esse texto agora, mas infelizmente o tempo não vai nos permitir. Mas, o que é conhecer a graça do Senhor Jesus Cristo? E o que ela significa dentro desse aspecto? A palavra graça, ela já nos mostra muito. A palavra graça é aquilo que recebemos de Cristo sem nenhum merecimento. É o quanto Cristo se doou por nós sem que mereçamos nada. É quando a gente olha e diz, alguma coisa é de graça. Alguma coisa nos é dada sem que nós paguemos por isso. O que Cristo nos deu sem nós pagarmos nada por isso. Cristo nos deu somente a vida eterna. Mas se nós conhecemos a graça, se nós conhecemos essa expectativa e esse presente que Cristo nos deu, por que é que nós estamos apegados àquilo que nós estamos construindo nesta terra? Se nós sabemos que há um propósito maior da nossa existência, se nós sabemos que tudo isso vai passar e que um novo mundo será criado onde essas coisas não farão diferença, por que nós nos apegamos ao ponto de não contribuir com a vida daqueles que não estão tão bem quanto nós? E aqui Paulo deixa bem claro que é a prontidão
Porque se há prontidão, verso 12, se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. O que é que Paulo está falando em primeiro lugar? Se há disposição dentro do seu coração, não importa muito o que você vai dar. Não importa se você tem pouco, se você tem muito. Se você tem muito, dê muito. Se você tem pouco, dê pouco. Porque a prontidão, ou seja, o coração aberto, o coração preparado para a generosidade, é o que importa ao Senhor Jesus. É disso que Paulo está falando, é desse evangelho salvador, desse evangelho pronto para alcançar as pessoas em dificuldade, que ele está falando. E versos 16 a 24. Agradeço a Deus ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado e agora ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Aqui Paulo encerra esse assunto, encerra esse trecho da sua carta, mostrando que o exercício da generosidade requer por parte da igreja, aí sim, dos líderes, a honestidade, responsabilidade e transparência. Então, aqui eu quero encerrar de uma maneira muito pragmática essa fala. O que Paulo está mostrando aqui é que a igreja, ou seja, aqueles que recebem os recursos, a igreja enquanto instituição que recebe os recursos, ela tem que ser cuidadosa no trato e tem que prestar conta de como ela está utilizando esses recursos. Mas a principal coisa que Paulo nos mostra aqui é que eles estão cuidando daquilo que é de Deus, estão fazendo como quem faz para o próprio Deus. Eu me lembro que nos anos 90, quando eu era ainda aluno lá da UFPB, e havia todas aquelas confusões com a Universal do Reino de Deus, todas aquelas acusações que eram feitas, se justas ou injustas não interessa, mas escândalos e tudo mais acontecendo, e quando as pessoas sabiam que eu era crente, sempre vinham, e aí, o que é que tu acha disso? E a minha resposta, ensinada pelo meu pastor, sempre foi a mesma, de dizer, isso é entre eles e Deus. Se eles tiram da oferta da igreja e usam para benefício próprio, isso sempre será entre eles e Deus. E lógico, essa é a primeira coisa. De Deus nada se esconde. Mas isso, obviamente, não isenta a igreja de prestar contas e de assumir suas responsabilidades. E aqui fica, portanto, um convite: venham quando houver a assembleia da igreja. Venham,
Porque a gente faz a assembleia aqui, dá 5 pessoas, e eu não estou exagerando não, dá 5 pessoas. A gente vem para aqui, faz a abertura e realiza a assembleia lá dentro da sala de reuniões. Porque tem 3, 4, 5 pessoas. É quando vinha, né? Agora parece que nem vem ninguém. Então, venham porque a sua igreja tem que lhe dar satisfação. Venham porque a sua igreja tem que honrar aquilo que faz com o dinheiro de Deus. E claro, independente disso, nós que gerimos esses recursos, prestaremos contas ao Senhor. Se a igreja não for generosa, se houver corrupção na igreja, se houver falha, incompetência ou qualquer outra coisa desse tipo, não justifica que eu, como servo do Senhor, não participe disso. Não justifica. A minha generosidade, se não depende dos bens que eu tenho, também não depende do que os outros fazem. Depende da prontidão do meu coração. Hoje, o dilema da vida que nós tratamos é: o que significam os bens na minha vida? E o quanto eu estou apegado ao Criador ou o quanto eu estou apegado à criação? O quanto eu valorizo? O que é que eu estou colocando acima de todas as coisas? Onde eu estou construindo tesouros para mim? Construindo tesouros nos céus ou construindo tesouros na terra? Onde eu vou construir? O que é que eu posso de fato fazer como cristão? Que nível de generosidade eu posso entregar ao povo que precisa da minha voz, ao povo que precisa dos meus braços, das minhas mãos, ao povo que precisa de parte das minhas economias? Que tipo de relação eu estou tendo com os bens de Deus que estão em minhas mãos e que tipo de relação eu estou tendo com o Deus que me deu tudo o que tenho? Esse é o tipo de dilema que nós precisamos resolver. E isso é muito, muito, muito individual, porque isso tem a ver com a prontidão dos nossos corações.